Três setores da Bolsa Brasileira que podem bombar em breve, e para compreender todos os detalhes sobre isso aí e você poder tomar boas decisões de investimento, você precisa ficar até o final do vídeo. Fechou? Combinado? E se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre tanto investimentos no Brasil como no exterior. Então, já se inscreve aí no canal, cara. Aperta no botãozinho vermelho aí para não perder nenhum vídeo. Se tu não gostar, depois tu se inscreve e já deixa um dedo like aí para fortalecer aqui o canal, a gente poder crescer cada vez mais. E quando chegar nos 10 mil inscritos, a gente vai começar a divulgar uma carteira pública investindo dinheiro próprio aqui para vocês compreenderem o racional de investir de verdade. Beleza? Então, por que nós temos três setores aí da bolsa que podem começar a bombar, tá? Qual é o principal driver para que isso aconteça? A expectativa sobre a taxa de juros. Então, a taxa de juros é responsável por fazer alguns setores irem bem, outros começarem a performar mal. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Atualmente, com as informações que nós temos hoje, lembrando que a economia é totalmente dinâmica e as coisas podem mudar assim da noite para o dia, o que a gente tem hoje de concreto é que a gente pode esperar que as taxas de juros iniciem uma trajetória de queda, certo? Concorda com isso? Né? E caso a taxa de juros comece a cair, quais são os impactos que a taxa de juros pode gerar nas empresas da bolsa? Então, dois principais pontos aqui, né? Haverá um estímulo ao consumo e também uma redução no custo da dívida. Esses dois fatores aqui acabam impactando na precificação, como o mercado enxerga essas ações e podem fazer com que essas empresas se valorizem, beleza? Então a gente compreender um pouquinho sobre cada setor ali acaba sendo importante para que a gente possa tomar boas decisões de investimentos, tá? Segundo ponto, como avaliar o possível impacto no custo da dívida de uma empresa, né? Se a gente viu ali que a dívida acaba sendo um dos fatores ali, como que a gente pode fazer essa avaliação, né? Inicialmente, a gente precisa avaliar o tamanho da parcela da dívida atrelada à Selic. Não adianta simplesmente a gente verificar que a empresa tem dívida. A gente precisa verificar, pô, beleza, qual que é o impacto da redução da taxa de juros? Legal. Agora, quanto que a empresa tem de dívida, porque a dívida da empresa pode estar atrelada ao IGPM, pode estar atrelada ao IPCA, quanto da dívida está atrelada à Selic. Então, se a Selic cair, ela vai gerar algum impacto na empresa. Então, a gente precisa saber qual a porcentagem ali para saber medir qual vai ser o tamanho do impacto na empresa. E outro ponto, o nível de endividamento, né? Então não adianta também a empresa ter um endividamento, mas o endividamento ser irrelevante dentro da empresa. Então, por mais que esteja atrelado a Selic, não vai ter um impacto muito relevante, beleza? Então a gente pode medir isso de uma forma bastante facilitada, olhando para o indicador dívida líquida pelo EBITDA, tá? Então, pô, como é que eu faço para ver isso daí? Pode ir em algum site, por exemplo, como Status Invest. Vamos colocar aqui, beleza, que eu lá nas ações da Ambev, sempre vai, né, já tá meio salvo ali, escreve Status Invest, já cai lá. A gente pode ver aqui, ó, indicadores da Ambev e você vai ver aqui dívida líquida pelo EBITDA. Cadê dívida líquida pelo EBITDA? Dívida líquida pelo EBITDA, cadê? Tá aqui, ó, dívida líquida pelo EBITDA. Então, é uma dívida líquida pelo EBITDA negativa, ou seja, quer dizer que a empresa não tem dívida nenhuma? Não, não é isso. Quer dizer que a empresa tem mais caixa do que dívida. Então, esse indicador fica negativo. Certo, pessoal? Compreendido esse ponto aqui? Vamos continuar aqui com o nosso mapa lá, então. Então, quais são os principais setores que acabam se beneficiando em um cenário de queda na taxa de juros? Então, vamos iniciar aqui pelo primeiro, obviamente, o setor aqui de locação de veículos, tá? Então, alguns fatores aqui para que isso aconteça. São empresas naturalmente mais alavancadas, né, financeiramente. Então, por exemplo, aí, Movida e Localiza. A gente tem aqui uma dívida líquida pelo EBITDA de 3,19 vezes e Localiza 3,7 vezes. Então, são empresas endividadas aí, 3,5 já é um patamar de endividamento mais arriscado, e esse setor aqui é um setor bem normal delas serem mais alavancadas mesmo, tá? Então, normalmente, se ela está mais atrelada à taxa Selic, ela vai ter um impacto caso a taxa Selic comece a cair, tá? E a gente percebe aqui que a maior parte da dívida das empresas desse setor estão atreladas à taxa Selic. Então,
compreenda aqui o impacto do custo da dívida. Eu peguei aqui, por exemplo, a Movida, tá? Que é uma empresa desse setor. Se a gente pega aqui o ROIC, que é o Return on Invested Capital, o retorno sobre capital investido, traduzindo aqui para você. Pelo custo da dívida, a gente percebe aqui, na linha laranja, é o retorno que a empresa consegue ter, né? Então, lá em 2017, ela conseguia gerar um retorno sobre o capital investido de 9,2%, 2018, 10%. 2020 teve uma queda justamente por conta da pandemia, então acabou afetando o mercado de modo geral. E atualmente ela conseguiu gerar um valor maior aqui, ela consegue trazer um retorno de 14,5%, isso até o primeiro trimestre de 2023. E a gente percebe que o custo da dívida aqui, pós-impostos, ele foi caindo até 2020 lá caiu bem, né? A gente começou a trajetória de queda na taxa de juros, porém o retorno aqui não ficou tão atrativo justamente porque ninguém estava alugando carro, os Ubers não estavam comprando carros ali, que acaba beneficiando também o modelo de negócio da Movida, tá? E aí, posteriormente, o mercado começou a aquecer novamente, porém as taxas de juros começaram a aumentar junto, né? E isso fez com que o custo da dívida ficasse muito maior, até que lá os patamares de 2019, certo? Então, apesar de a empresa estar com uma rentabilidade, um retorno maior aqui em relação ao capital investido, o retorno, a diferença entre o custo da dívida e o retorno acabou ficando bem similar aos patamares de 2019. Então, se essa taxa aqui começa a cair, acaba beneficiando a Movida aqui ou também a Localiza, tá certo? Então, essas empresas acabam se beneficiando com a queda na taxa de juros, certo? Outro setor aqui, o setor de varejo. Então, o setor de varejo, a maior parte da dívida das empresas são atreladas à Selic. Outro fator de impacto especificamente nesse setor aqui é a antecipação de recebíveis. Então, para quem não sabe, essas empresas, elas recebem ali no cartão de crédito. E aí, elas vão ter que ficar esperando 30 dias para receber. Dependendo do modelo de negócio da empresa, ela não vai querer esperar isso. Ela quer trabalhar com esse dinheiro que ela tem direito. Então, ela vai antecipar. Então, essa antecipação é levada em consideração qual a taxa de juros do momento, né? E a taxa Selic é justamente a taxa que acaba colocando o preço no dinheiro, né? E também trazendo um norte para as outras taxas de mercado. Então, quando a empresa vai fazer essa antecipação, quando a taxa de juros está alta, ela vai pagar uma taxa maior também. Isso acaba tendo impacto. Tá? Então, vai ter impacto tanto na dívida dela, tanto com a parte de recebíveis que ela tem, certo? Então, com a taxa caindo, isso acaba beneficiando a empresa, certo? Então, empresas do setor de varejo aqui, eu separei em dois tipos aqui. Com maior endividamento, né? Então, essas empresas aqui elas vão ser mais impactadas com uma mudança na taxa de juros e com menor endividamento. Então, as com maior endividamento aqui, a gente tem Magazine Luiza, Via, que é a Ponto Frio, né? E menor endividamento, a gente tem exemplos aqui como a Renner, como a Arezzo, Vivara. Todas elas têm uma influência ali da taxa de juros, só que algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tá certo? Vocês têm alguma dessas ações aqui na carteira? Né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber como está a carteira de vocês aí. Beleza? Próximo setor aqui é o setor de energia. E aí, como que funciona isso daqui, né? Então, a alavancagem do setor fica entre 2 vezes a 4 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, dependendo de qual empresa, né? Mas na média fica nessa faixa. Como funciona a dinâmica do setor, tá? Essas empresas, elas captam recursos de terceiros para financiar a compra de novas concessões, porque o setor de energia são concessões públicas, né? Então eles têm os contratos lá extremamente longos, lá de 30, 35 anos, tá? E eles podem explorar aquela região, aquela operação específica. Eles podem, com isso, né, com esse recurso, construir novas usinas que, quando entrarem em operação, vão financiar ali esse capital adquirido, né, anteriormente, que está atrelado a alguma taxa de juros, né? Então, com os recursos que vão ser captados, vai ser pago e aí o diferencial ali vai ser o retorno que a empresa possui, certo? Então, ela pode construir novas usinas, novas linhas de transmissão, centros de distribuição de energia também, né, dependendo de qual ramo que a empresa atua, ou até mesmo comprar empresas que já estão em operação. Tá? Algumas empresas do setor possuem boa parte da sua dívida atrelada à Selic, nem todas, tá? Então a gente precisa entrar lá dentro do relacionamento com o investidor, fazer uma análise para compreender, tá, como que funciona. Então, trouxe o exemplo aqui da Equatorial para vocês verem como que funciona. Então aqui a parte de alavancagem dela é uma empresa bem alavancada, então beleza, a gente consegue compreender que uma queda da taxa de juros vai ter uma influência aqui, uma vez que ela é bastante alavancada, 3,9
vezes a dívida líquida pelo EBITDA. E a porcentagem por indexador, a gente percebe aqui, a Selic está em 0%, então não afeta. Não, afeta sim, tá? Se a gente olha aqui o CDI, é 59%, a maior fatia que está no CDI, que está atrelado à taxa de juros, a taxa Selic. Então, se a taxa Selic, o CDI também acaba sendo impactado na mesma proporção, certo? Então, a gente percebe que a Equatorial está bem suscetível a esse movimento de queda na taxa de juros. Tá certo, pessoal? Ficou claro aqui o vídeo? Entenderam como que a taxa de juros pode afetar os diversos setores da bolsa? Que as coisas não são simplesmente olhar para o gráfico ali e fazer algumas projeções ali, simplesmente que as empresas acabam reagindo à economia real, o que está acontecendo na vida real. É isso que a gente precisa fazer para investir, tá? Olhar os fundamentos das empresas, entender o modelo de negócio dos negócios, para que a gente possa tomar boas decisões de investimento. Se você curtiu o vídeo, cara, comenta aqui embaixo. Pô, curtiu o vídeo? Dê uma sugestão de vídeo também. Pô, Filipão, faz um vídeo sobre isso daqui, sobre tal empresa. Pô, não sei como fazer tal coisa. Comenta aqui embaixo aí que eu vou colocar na lista ali de vídeos a serem feitos para divulgar aqui no canal, beleza? Então, para isso, já se inscreva aqui no canal, porque quando a gente atingir os 10 mil inscritos, a gente vai começar a construir uma carteira pública para vocês aqui. E se o vídeo te ajudou aí de alguma forma, deixa o dedo like aí, fechou? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.